Vamos lá, então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez ou pela primeira vez. Se você está chegando agora, só para avisar, esse é o terceiro vídeo dessa série, então talvez seja interessante você assistir aos outros vídeos para entender completamente o que está rolando aqui e o que a gente está falando. Eu continuo gostando que vocês me chamem de Tato, já disse várias coisas sobre mim nos outros vídeos, então não vou me apresentar nesse vídeo. Se você é uma das pessoas curiosas como eu, você pode voltar nos outros vídeos para descobrir, ou você pode me caçar na internet, ou ir pegando os detalhes que eu vou soltando durante esse vídeo para tirar suas próprias conclusões. A ideia desse vídeo é falar um pouco sobre histórias e narrativas, sobre o poder que elas podem ter na hora da gente se comunicar, de passar uma ideia e de criar uma relação. Nós temos uma ligação muito forte com as histórias. Passamos uma boa parte da nossa vida nos comunicando através de histórias e estamos constantemente contando, ouvindo, criando, recriando histórias para nós e para os outros. Até quando estamos dormindo, sonhando, estamos produzindo e vivenciando histórias. Elas têm uma capacidade incrível de nos emocionar, de fazer a gente pensar, de nos ensinar, de gerar empatia, desejo, medo, conexão e atenção. As histórias são uma das ferramentas mais antigas da nossa comunicação e não é difícil e nem improvável que nos primórdios da humanidade, uma das formas mais eficientes de passar uma mensagem ou um ensinamento para frente fosse contar uma boa história. E é assim até hoje. Boas histórias geralmente ficam gravadas na nossa memória muito mais facilmente do que regras e conceitos. O fato das histórias estarem tão presentes nas nossas vidas e no nosso dia a dia pode acabar trazendo uma sensação para a gente de que falar sobre história ou usá-las é algo trivial. Muito provavelmente qualquer pessoa sabe contar uma história. É algo natural, corriqueiro, mas você já deve ter escutado histórias cansativas, que não chamaram a sua atenção e não despertaram em você nenhum tipo de reflexão ou emoção. E também deve ter se deparado com histórias que te envolveram de tal forma que você acabou se sentindo como se fizesse parte delas. E aí, qual é a diferença entre essas histórias? Pode parecer também que todas as boas histórias já foram contadas, ou que para contar uma boa história é necessário ter algum tipo de dom especial, algum tipo de poder raro que é distribuído por algum ser superior. Eu acredito que a nossa relação com as histórias e narrativas é mesmo algo corriqueiro, bem feijão com arroz. Talvez uma das coisas que possa fazer diferença entre uma boa história e uma história sem graça seja o quanto a gente se dedica a ela, quanto tempo a gente testa, quanto tempo a gente passa desenvolvendo o nosso repertório de narrativa. Ainda existem muitas histórias para ser contada e mesmo que todas já tivessem sido contadas, ainda teriam as suas, que só você sabe com tanta profundidade e detalhe como contar. Outra boa notícia é que histórias podem ser reescritas, recontadas e reinterpretadas. Haja visto o tanto de Romeu e Julieta que existe. Para ajudar nesse nosso papo sobre histórias, eu vou disponibilizar para vocês um documento simples, com elementos básicos de uma narrativa, que pode te ajudar a estruturar suas histórias e narrativas. O link está na descrição desse vídeo, então vamos lá. Começando do básico, eu proponho que você dê um título, mesmo que seja provisório para a sua história. É algo simples, mas que pode ajudar bastante a guiar a sua história e vale a pena depois gastar um tempo para deixar esse título bem interessante para o seu público. Afinal, provavelmente esse vai ser o primeiro contato do seu público com a sua história, ou o seu vídeo, ou a sua obra. Em seguida, pensa num tema principal da sua narrativa, da sua história, sobre o que se trata a sua história. Isso te ajuda a buscar as informações, as inspirações, as referências, sem se desviar muito da sua proposta. Pense também numa emoção ou sensação principal para a sua narrativa, para a sua história. Qual a sensação ou emoção que você quer transmitir para as pessoas que vão ler a sua história, que vão assistir a sua história,
que vão ter contato com a sua história. Claro que uma história, ela não vai ter só uma emoção ou sensação. Ela vai passar por diversas emoções e sensações. Mas se no começo do seu planejamento você conseguir decidir uma que vai ser a principal, ela pode servir como um bom guia do tom e do ritmo que você vai usar para essa sua narrativa. Depois de ter uma base da sua ideia, aí vale a pena buscar referência e inspirações que estejam ligadas com essas características básicas que você acabou de definir. Assim, a sua busca não vai ser uma busca sem ponto de partida. Você vai buscar as suas inspirações e referências de uma forma bem mais assertiva. É muito importante que você pense também no público que você quer comunicar, ou ao público que se destina essa história. Uma narrativa para uma criança, ela é muito diferente de uma narrativa para adolescente ou para um adulto. Então, ter uma boa noção do público que você pretende destinar essa história vai te mostrar uma série de caminhos que você pode ou não tomar quanto ao tom, os desafios, os personagens, os objetivos e muitas outras coisas da sua história. Pense como você pode dar um panorama do cenário e do contexto para o seu público. Como que você vai fazer eles entender bem aonde e em qual situação se desenrola a sua história, a sua narrativa. Pode até ser interessante deixar o seu público curioso sobre alguns detalhes da história, mas tem que tomar um cuidado, porque se o público ficar muito perdido, ele pode acabar perdendo o interesse pela história. Então, pensa com calma agora e com bastante carinho sobre a personagem da sua história. Quanto mais elemento você souber sobre essa personagem, maior a chance de você saber como ela vai reagir às situações que ela vai encontrar durante a narrativa. Tem mais chance também da sua narrativa ter uma personagem que é mais profunda, mais complexa e, por consequência, mais interessante também para o público. Quanto mais as pessoas que tiverem contato com a sua narrativa conseguirem se identificar com as subjetividades, com os detalhes da sua personagem, mais elas vão ter interesse por ela, vão se identificar com ela. Nesse processo também é legal você definir bem quais serão os objetivos da sua personagem. O que motiva ela a seguir em frente ou o que ela está tentando evitar a todo custo. E agora vem também, depois de definir tudo isso, uma parte que é muito importante para qualquer história ou narrativa, que são os problemas, os obstáculos ou os conflitos. Esses são os elementos que mais chamam a atenção das pessoas numa história. Porque todos nós vivemos e temos problemas, conflitos, todos nós então ficamos atentos a isso o tempo todo. Eles são as coisas que mais chamam a atenção a todo momento na nossa história e nas histórias que a gente escuta. Então, agora é o momento de levar bem a sério e pensar nos problemas, obstáculos e conflitos da sua história. Contar uma história sem obstáculos ou problemas pode ser uma forma de demonstrar o quanto eles são importantes. Por exemplo, um dia eu saí da minha casa com a ideia de comprar pão para tomar café da manhã. Aí eu caminhei até a padaria, comprei o pão. Quando eu voltei, eu tomei meu café tranquilamente. Enfim. E aí, gostou da história? Provavelmente não. A história ela é bem simples, mas nela já dá para a gente ter uma certa noção de algumas das coisas que eu falei. Então, a personagem sou eu, o objetivo é comprar um pão para o café da manhã, o público, no caso, é você que está aí do outro lado assistindo, o cenário é a minha casa, a rua, a padaria, e o desfecho, o fim da história, é eu tomando meu café tranquilo. Mas aí, tá faltando aquilo que eu falei que era bem importante para prender a nossa atenção. Tá faltando os obstáculos, os conflitos e as reflexões e dilemas que podem ser causados por causa deles. Olha só como essa história poderia ficar bem diferente se a gente adicionar apenas um obstáculo.
Então, um dia eu saí da minha casa com a ideia de comprar pão para o meu café da manhã. Aí no caminho até a padaria, do nada, começou a chover assim muito. Na verdade, tipo, nem dava para chamar de chuva, era praticamente um dilúvio. As gotas eram tão grandes que quando elas batiam na pele chegava a doer. Parecia que alguém estava despejando um caminhão de brita lá do céu. E aí eu fiquei completamente encharcado em tipo menos de um segundo. Se eu tivesse pulado numa piscina, talvez demorasse mais para eu me molhar do que com aquela chuva. Então eu pensei, pô, eu tô todo molhado. Eu vou voltar para casa molhado e sem pão para o meu café da manhã, ou eu continuo e vou molhado até a padaria e aí eu posso tomar meu café lá na padaria. Já estou molhado mesmo. E aí eu espero a chuva passar lá. Mas e se a chuva demorar demais para passar? Aí eu acho que eu vou acabar me atrasando. Então eu vou lá, continuo o meu caminho e decido, vou continuar meu caminho, ir até a padaria mesmo que ensopado e vou tomar meu café da manhã. Afinal de contas, quem está na chuva é para se molhar. E se demorar, paciência. E aí? O que você achou dessa história? Eu acho que assim ela fica muito mais interessante, né? Os problemas, eles chamam a nossa atenção. E uma técnica interessante é ir aumentando a intensidade dos problemas. Então é a chuva, e aí as gotas doem, e é muita chuva, é quase um dilúvio, o tanto que eu me molhei. E aí, enquanto a gente enfrenta esses obstáculos, esses problemas, a gente acaba tendo que refletir. A personagem acaba tendo que refletir sobre o que fazer, se volta ou se vai para a padaria. Esse é um momento de reflexão que vai ter aí no material. E dependendo da reflexão, se ela for sobre um grande problema, ela pode acabar virando um dilema moral ou ético, que é decidir qual é o caminho certo ou errado a tomar. Se eu fico sem tomar café ou se eu corro o risco de me atrasar. O que seria certo de fazer? Então, os dilemas estão aí também no material e você pode pensar sobre isso. Lidando com o dilema, a personagem vai precisar tomar uma decisão do que ela prefere fazer, do que ela acha certo, do que é melhor ou não para ela. E aí você precisa pensar no que a personagem, né, passou e o que levou a ela tomar essa decisão. Agora vamos falar sobre o fim da história, ou a resolução, ou o desfecho da sua narrativa. Pode ser também a transformação da sua personagem, ou do contexto que ela vive, qual transformação ele sofreu. Como é que você quer terminar a sua história? Essa é a pergunta. A sua personagem vai lá e vai alcançar o objetivo, ou ela muda de alguma forma, como ela vê o mundo, ou o mundo dela muda. Isso tudo cabe a você decidir e vai depender muito do objetivo da sua narrativa. Você pode decidir também não dar uma resolução para a sua história. Talvez você queira que o seu público se pergunte qual que vai ser o final, ou talvez queira que seu público imagine e crie por conta própria qual é o final da história. Você também pode decidir não dar um final para a história, porque a sua história ainda não chegou no final, porque é apenas um capítulo da sua história o que você apresentou. E aí, nesse caso, vai ser interessante para você deixar pontas soltas, manter um suspense, deixar algo a ser resolvido, porque isso vai manter o público curioso e interessado no que está por vir. E isso a gente chama de gancho. Não existem fórmulas mágicas para criar histórias ou narrativas. Isso tudo que eu falei são apenas elementos ou peças que você pode usar para construir as suas histórias. E essa ordem que eu apresentei não é a ordem certa ou a única ordem. Cabe a você decidir que elementos você vai usar ou que ordem você vai colocar eles. Essa é uma das ordens possíveis. Mas você tem que testar e experimentar ordens, elementos, formatos, enquanto você vai criando as suas narrativas. E também não se esquece de considerar e incluir o seu estilo, que a gente já falou nesse processo, para imprimir quem você é nessa obra, nessa sua narrativa. Mais uma vez a gente está chegando ao fim desse vídeo.
e eu tô aqui me perguntando se isso foi interessante para você, tanto quanto foi para mim. Se essa nossa relação tá de alguma forma dando certo. Eu tenho vontade de fazer mais vídeos como esse, falando de outras piras minhas, de temas e assuntos que eu gosto e que eu tenho estudado, mas eu não sei se isso vai ser interessante para você. Você gostaria de receber mais conteúdos como esse, ou ter mais conteúdos como esse para assistir? Se você gostou de todo esse papo e se te interessa conteúdos como esse, comenta aí, ou se inscreve, ou curte, ou compartilha, me dá algum tipo de dica do que você achou, de que você gosta. Se você não gostou também, comenta que não gosta, dá dislike, mas me diz aí. E é isso. Chegamos ao fim dessa aula e até a próxima.